visita ilustre aqui no programa hoje, seu Wendel Augusto. Exatamente, Marcos Rogério. Agora às 6 horas da tarde, mais 6 minutos. Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária de Serviços Urbanos, a Cristianara. Ela que vai falar um pouco pra gente hoje, né, sobre esses 6 primeiros meses do programa Tarifa Zero, um programa muito importante, né, que vem aí beneficiando a população aqui de Paranaguá, e ela vai contar um pouquinho pra gente, também destacar, claro, os trabalhos da Secretaria de Serviços Urbanos. Cristianara, seja muito bem-vinda, ótima tarde e os microfones estão abertos para você. Peraí, não tá... Aí, agora vai. Agora vai. Então, boa tarde, Endel, boa tarde, Marcos Rogério. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, hoje, 6 meses exato da implementação do Tarifa Zero, né? Não passa rápido, né, secretária? Muito rápido, só que o Tarifa Zero, na realidade, começou no passado. Todos os estudos de viabilidade, né? A gente então já tem quase um ano, mas a implementação dele são 6 meses. Na prática, 6 meses, né? Na prática, 6 meses, sim. Então, a gente teve... Março, a gente começou na metade aí, né? Então, a metade de março, a gente teve 285 mil giros de catraca, que a gente fala, passagem no mês, né? De abril, que foi um mês completo já do Tarifa Zero, a gente teve 534 mil passagens, né, mensal, e em agosto a gente bateu o recorde de 721 mil passagens. Então o projeto Tarifa Zero deu certo em Paranaguá. Super certo, né? A gente foi adequando, né? Foi recebendo assim, verificando, porque nós temos uma equipe, né, que verifica, como eu falei, o trabalho é dinâmico. Ele tem que ser cotidiano, você tem que estar verificando o número de passageiros, os horários. A gente tem os fiscais no terminal que ficam ali verificando se os ônibus estão cumprindo os horários. A gente tem outra equipe que fica vendo o número de passageiros pelo horário ali. Então é uma mudança, a gente veio fazendo uma mudança e é constante, né, essa verificação. Então a gente ainda está mudando algumas coisas, algumas linhas. Você vê que algumas linhas a gente teve que colocar mais ônibus, né? Principalmente essas regiões em que tem área de invasão, que você vê que tem uma população muito carente, que teve muita adesão, né? Que eram pessoas que estavam à margem do transporte coletivo, porque não tinham dinheiro mesmo para estar utilizando, né? E você vê uma adesão muito grande. Então lá a gente teve que colocar mais ônibus, mais horários, né? E vem se adequando aí, também escutando muito a população, a gente acompanha muito, né? E hoje em dia a gente vê que quase não tem reclamação, né? De horário de ônibus ou de falta de ônibus. Foi até criado um novo terminal na região do Parque São João para descentralizar um pouco, né, o atendimento. Isso, né? A gente tem 2 áreas de transbordo, né? Ali na Vila Guarani, que é um terminal container, né? E daí a gente tem a área de transbordo lá, que é o terminal do Parque São João, né? Que daí ele faz transbordo, ele faz a ligação daquela região ali, né? Que aquelas 5 linhas ali, elas têm mais de 50% dos passageiros de Paranaguá estão concentrados em 5 linhas, né? Que são aquelas que é da antiga rotatória para até o Porto Seguro, Jardim Esperança, que vão para a região sul, né? Isso. Labra, então dali você consegue ali do terminal do Parque São João, você consegue ir para qualquer região, porque hoje em dia até o São Vicente vai até lá. Até o São Vicente, que não iria, né? O São Vicente antes ele andava ali pelo Jardim Guaraituba, Jardim América. Ali, né? Agora ele sai do Jardim América, pega Bento Munhoz e vai lá no terminal de transbordo no Parque São João, né? Isso, daí dali quem pega o São Vicente, né? Os alunos que estudam na FPR podem pegar o Porto Seguro, que vai até a FPR, né? As pessoas do São Vicente, hoje em dia, elas não precisam, porque o São Vicente, ele vai até a Baixada do São Vicente. Antigamente, para eles pegarem Vila Garcia, Jardim Esperança, eles tinham que ir até a Avenida Bento Munhoz. Até a Avenida, a pezão. Então, hoje em dia, não precisa mais. Eles pegam um ônibus, descem ali na linha de transbordo, e de lá eles pegam os ônibus que vão para a região sul, ou eles pegam o eixão Mário Roque, que liga eles até a Roque Vernália, até as linhas lá do lado da região norte, né, Vila Guarani. Então eles
Dali você se liga com Paranaguá inteira. Quantos usuários a empresa atende mensalmente, que você falou agora há pouco? Então, a gente teve 721 mil giros de catraca, né? De usuários, 364 mil, né? Daí você pensa assim, mas Paranaguá tem 160 mil, mas então a pessoa utiliza mais de uma vez. Então, tá dando uma média aí por passageiro de 2 passagens por dia, né? Mas assim, ó, dia de semana... É um número bem considerável, né? De usuários. Dia de semana, a gente tem, por dia, mais de 30 mil pessoas que utilizam... Mais de 30 mil giros de catraca com 15 mil pessoas. Então, 30 mil giros de catracas, né? E 15 mil pessoas. Daí, no sábado, isso já cai para 14 mil giros de catraca, para em torno de 7, 8 mil pessoas, usuários, né, que utilizam. No domingo vai para 4 mil, entre 2 mil pessoas que utilizam. Então, no domingo, assim, o que a gente percebeu é que as pessoas estão deixando o dia de semana o carro em casa, estão utilizando o transporte coletivo para trabalhar, para ir para a faculdade, né? E no final de semana, você vê que no domingo eles aproveitam de sair com os carros deles, e as pessoas que estão utilizando o transporte coletivo no domingo, o que os motoristas nos passam, assim, até nossos fiscais, são famílias inteiras que entram com bola, com pipa, com caixinha, com comida, para passar o dia nos parques que tem em Paranaguá, para vir até o centro, para visitar. São aquelas pessoas que não têm mesmo um carro, não tem um meio de transporte. Então, a gente fica muito feliz com isso, né? Porque você vê, não vão aproveitar o parque, daí levam tudo ali dentro, né? Só falta levar o cachorrinho, né, junto. Então, a adesão de alunos também foi muito grande, né? No transporte coletivo, tinha muito aluno que ia de bicicleta, ia até mesmo a pé, né? Pé, isso. A gente foi em várias escolas. O pai que tinha que levar e tudo mais. Conversar, né? A gente até fez mudança de rota ali para uma escola Porto Seguro, para os alunos, né? Porque antigamente não tinha isso, não pediam para fazer essa mudança de rota porque os alunos não utilizavam o transporte coletivo. E daí começaram a aderir, então a gente teve que fazer uma mudança de rota, principalmente no horário das 6 da tarde, para dar mais segurança aos pais, né? Porque os filhos chegam em casa, né? Do transporte coletivo, não andem na rua, né? Então a gente teve essa aproximação com escolas também, né? Com a associação de bairros também, a gente escutou muito a população, né, nesse sentido, né, e sem contar também, né, o aspecto, assim, da inclusão social, né, os mais carentes, que hoje, o que eu sempre falo, né, o transporte é um dos direitos sociais constituídos, garantidos, né, por lei, né. Então, como a saúde e a educação, né? Então, o transporte é que liga as pessoas à escola, que leva você até o posto de saúde, né? Então, hoje, a população de Paranaguá tem todos os direitos plenos, né? Ela pode utilizar o transporte coletivo a qualquer hora, né? Que ela se sentir, que ela ter necessidade de utilizar, né? Não precisa ter dinheiro no bolso, né? Eu posso sair, entregar meus currículos aí sem precisar ter dinheiro, né? E sem contar a questão econômica também, né? Com certeza. Né? Os 6% que não são mais descontados em folha, né? Que a prefeitura é que subsidia, os pais que pagavam o vale transporte para os filhos irem para a escola, ou mesmo aquela diarista, né? Que tirava, né, do dinheiro da diária dela ali para pagar o transporte para ela ir trabalhar. Hoje em dia ela consegue economizar, né? Então, a gente teve vários relatos assim, sabe? Teve uma senhora que veio conversar comigo, né? E eu fui no terminal, porque eu sempre tô indo dar uma olhada nos prédios que são da minha secretaria. Ela falou, olha, você é a secretária, né, que cuida do Tarifa Zero? Eu falei, sim. Ela falou, então, eu sou avó, meu genro é entregador de gás, então era só ele que trabalhava em casa. E a gente sempre se preocupou, até eu ajudava a pagar o vale transporte para as crianças irem para a escola, porque eram 3 e a gente tinha medo de deixar ir, né, pro centro, ir de bicicleta. E era mais de R$300, né? Ela falou, daí hoje minha filha, ela falou, visitei minha filha hoje, falando que
Nesse momento ela tinha tinha comprado estante, uma geladeira nova, e que aquele dinheiro ela comprou as coisas para dentro da casa dela. Muita gente tá comprando comida também, né? A gente passou aí por uns picos também complicados, porque você, além da gestão que você tem que fazer das rotas, de otimizar as linhas, né, e adequar para a população se sentir mais confortável, ser mais atendida, tem toda a questão do custo da operação, né, também. A gente teve uma alta de diesel muito forte, né, porque, né, a gente... Todo mundo está acompanhando, né? Agora deu uma baixada, mas assim, em julho, do começo do Tarifa Zero, lá em março para julho, tinha subido 27,30% o diesel, né? Então, você tem que ir adequando também para que a operação não fique tão cara assim também, né? Então, é todo o estudo, né? Envolve tudo isso, assim. Nós temos o Tarifa Zero, o pagamento da operação do Tarifa Zero, ele passa por um conselho, né? Então, no conselho a gente tem vereador, a gente tem representante da SIAP, a gente tem um representante da Fazenda, né, municipal, uma da Procuradoria, né, um auditor fiscal, e eles nos trazem muita, né, o pessoal que é de fora, né, falou, ó, teve aumento no comércio, né, local, porque as pessoas deixaram de gastar aquele dinheiro que eles gastavam com o transporte coletivo, eles estão podendo utilizar dentro do próprio comércio, no comércio local aqui, né, ou fazendo porque foi um dinheiro que sobrou, né, para eles. Então eu acredito até assim, já fazia parte do projeto, né, que era fortalecer também, né, um pouco mais o comércio. Sim, o comércio também, além da inclusão social. O Tarifa Zero acho que o maior projeto social que teve na cidade, né? Então, você vê assim que depois que a gente implementou aqui, quantas cidades vieram nos visitar, né? Pato Branco, Foz do Iguaçu nos procurou. E olha que Foz do Iguaçu é uma cidade turística muito grande, a cidade, né? Acaba virando referência, né? Sim, o prefeito foi para o Smart City, ele foi para Manaus, ele deu palestra em São Paulo, né? Agora, dia 6/10, eu fui convidada pela Universidade Federal do Paraná também para falar sobre o Tarifa Zero. Então, todo mundo quer saber como que a gente fez, as leis que a gente mudou, né? Então, era um sonho do prefeito em que as pessoas pudessem ter o acesso ao transporte gratuito, né? Até que muita gente comentou quando surgiu o programa Tarifa Zero que mas já tem outras cidades que tem o Tarifa Zero. No porte de Paranaguá, quase 160 mil habitantes, não havia. Não, assim, olha... Então, fazer cidade pequena com 20 mil pessoas morando é muito fácil, né, secretária? Então, Paranaguá, no Brasil, é a terceira maior cidade com Tarifa Zero. Mas as duas outras, elas têm uma modalidade diferente da nossa, tem um modelo diferente da nossa. Então, eles miscigenam, assim, a tarifa, a frota própria, um pouco é frota própria da prefeitura e um pouco é da concessionária, né? Então, o nosso é todo o regime de concessão. Né? Agora, no Paraná, nós somos o único mesmo com Tarifa Zero. Então, você vê assim que algumas cidades pequenas, o que eles fizeram? Eles criaram o transporte para os habitantes. Eram cidades que não tinham transporte coletivo, não existia. Então, o que eles fizeram? Foram lá ou adquiriram 3, 4 ônibus, ou fizeram uma locação. Acho que é o caso de Matinhos, inclusive, né? Matinhos, acho que Prudentópolis. Roncador tem um ônibus da prefeitura também, que é uma cidade que tem 5 mil habitantes, né? Mas Tarifa Zero, gente, é o seguinte, é você ter já o transporte coletivo instituído, com linhas, com rotas, tendo uma empresa, né? De concessão, uma empresa ou de prestação de serviço, e que você daí fala para a população, a partir de agora vocês não vão mais pagar tarifa. Esse é o Tarifa Zero, né? O restante cria o transporte para sua cidade. Nós não, nós já tínhamos o transporte coletivo instituído, com rotas, com itinerários.
E a gente isentou a população, né, da tarifa. E lembrando também que eu sempre relembro isso, desde que o prefeito Marcelo Roque ele entrou na prefeitura de Paranaguá, a gente teve um congelamento do preço da passagem do ônibus, não teve mais. Todo mês ali entre dezembro e janeiro havia um aumento, todo ano aumentava a passagem do transporte coletivo, até que foi uma briga muito forte com a empresa para poder congelar, para manter os valores, para manter o valor, para não aumentar mesmo. Então, desde que ele entrou, o valor da passagem de ônibus não aumentou, e ele vai deixar a gestão agora com o programa Tarifa Zero. Então, é um comprometimento dele mesmo, porque é um programa importante, como você falou, muita gente deixa o carro em casa. Então, deu essa oportunidade não só para quem já utilizava, mas para quem utilizava o carro, porque hoje em dia é muito, muito caro. Você ficar andando de carro para lá e para cá, como a senhora comentou, gasolina cara, é tudo muito mais difícil. Então, até quem não utilizava o transporte agora recebeu ainda esta vantagem, esse presente de poder utilizar o transporte coletivo de graça. E também no final de semana, quantas famílias ficavam em casa no final de semana e não tinham oportunidade de levar uma criança no parquinho, de levar a criança no parque para poder brincar, fazer um piquenique, enfim, aproveitar um pouco a família. Também a Tarifa Zero trouxe essa oportunidade agora das famílias aproveitarem um pouco mais a cidade, né? Com certeza, né? E inserção daqueles que não utilizavam o transporte coletivo. Olha só, uma vez nós estávamos lá na vacinação, né? E teve uma moça que falou assim, olha, eu vim a pé lá perto da Sadia, que eu moro lá, e eu só tinha dinheiro para voltar, porque eu fiquei com medo que a vacina me desse reação e eu passasse mal no caminho e fosse andando. Olha só, gente. Daí também Deus. teve, né, um caso que nós presenciamos, né, tava eu e a doutora Luciana até, e a gente foi, quando a gente começou a fazer a vacinação nos bairros, que daí começamos a ver que o pessoal estava atrasando para vir tomar a primeira dose, né, mas por que será? Então vamos começar nos bairros mais longe. E estavam lá famílias inteiras para se vacinar e a gente chegou e perguntou, né, mas por que não foram tomar? Já passou meses que vocês tinham que tomar e vocês não tomaram. Não, mas era quase R$15 para ir, nós 4, e quase R$15 para voltar, R$30 é o dinheiro que a gente tem para comer a semana inteira. Então, isso me impactou muito quando eles falaram isso, sabe? Então, o Tarifa Zero, assim, o prefeito, ele teve muita coragem para fazer isso. Porque muitos querem, mas poucos têm a coragem de fazer isso. Muitos prefeitos querem fazer, né? São várias prefeituras que nos procuram, mas e foi criticado, hein? Você lembra? Sim, do período? Claro. Como foi criticado ainda o programa. Era um programa de benefício para muita gente. A gente que nem andava de ônibus estava aí no carro importado, postando lá, reclamando do programa. Pelo amor de Deus, com né? Com certeza, né? Mas isso faz parte, né, cara? Acontece, né? Todo gestor público passa por isso, né? Acontece. Mas o Marcelo, ele tem uma peculiaridade. Eu, particularmente, acho que ele é um cara de muita atitude, né? Por exemplo, quando começamos com a pandemia, Paranaguá foi um dos primeiros municípios que entrou com a paralisação, né? Com ações, né, de combate à pandemia. Né? Na época ele ficou entre a cruz e a espada, briga pela economia local ou pela saúde pública do município. Sim. É difícil, né, cara? Não, foi uma época muito difícil, acredito, para ele decidir isso, né? Daí a gente entrou já, o município já entrou como primeiro, né? Liderando lá a vacinação, né? Ele trabalhava com a gente quando lá, ele fechou né? o comércio pela primeira vez. Ele aqui, ficava, a gente, o povo acompanhando queria mesmo. O pescoço dele aí, né? Nossa, eu acompanhei, viu? Né? 24 As outras horas. cidades ali, né? Ele carregava as caixas de vacinação pra gente ali. Então, assim, mas é aquele negócio, né? De levar marretada. O prego que mais se destaca é o que leva mais martelada mesmo, né? Então, eu acredito, assim, que ele é jovem, né? Acho que é por isso que, por ele ser jovem, ele é mais arrojado, né? Ele tem mais esse peito de levar as ideias adiante. Ele sempre pensa muito na população, né? Que nem eu falei, quando ele me passou, eu era secretária de Indústria e Comércio antes, né? Quando ele passou para mim serviços urbanos, eu falei, eu me sinto honrada de participar de um projeto tão grande, mas a gente sabia que no começo a gente ia levar, ia apanhar, né? Ia até você adequar a população, porque toda mudança traz um desconforto. Exatamente. Só que a gente sabia que uma hora a gente ia se adequar. E a gente foi atendendo aos apelos da população. É um trabalho, gente, contínuo. Não pense assim que... A gente falou, não,
tá tudo tranquilo agora, as rotas são assim. Não, é um trabalho contínuo. Todo dia a gente verifica os números, a gente vê se tem algum ônibus se atrasando, qual linha a gente pode reforçar, qual linha que está tendo menos, que só está ali com pouco passageiro, que a gente pode dar uma relaxada. Então é dessa forma que a gente trabalha todo dia verificando números, né? A secretaria está fazendo o cadastro ainda ou não? Não, tudo é na aviação Rossio. Tudo na aviação né? Rossio. Mas ainda faz, se precisar Ainda faz. A gente está com uma média mensal assim de 2.000 cadastros, baixou bastante, né? Hoje em dia, tem dia que chega a 50 cadastros, outro dia chega a 100, outro dia tem 30 cadastros só no dia, sabe? Então, você vê que a população ainda tem uma adesão baixa, acho que quase todo mundo que queria, né, ter o cartão já fez, né? Então, é isso que acontece, mas está lá ainda, né? Quem determina os horários é a Prefeitura de Paranaguá, né? Então, por isso que a gente faz esse controle em cima, né, do tempo, a questão de KM. A gente tem uma servidora lá dentro que fica verificando os ônibus que entram, que saem, a KM, a gente confere o tacógrafo para ver se está certo, sabe? Se precisa um ônibus maior, se precisa um ônibus menor. Então, parece fácil, mas não é, né? Não é, a operação é bem complexo, né? A operação de transporte coletivo é algo muito complexo, porque se você mexer nessa linha aqui, você interfere na outra, se você mexer na região norte, você vai interferir na região sul, porque daí você tem que tirar um carro de lá, motorista. Nossa. Então é bem complexo também, né? É um trabalho realmente muito forte, viu? Agora 6 horas da tarde, 27 minutos, estamos então falando com a secretária de Serviços Urbanos, a Cristianara, ela contando um pouco mais sobre esses 6 primeiros meses de trabalho, certo? Do programa Tarifa Zero em Paranaguá. Já são 6 meses que o programa está ativo aqui na cidade, viu? 6h27 agora aqui na Litoral Sul. Secretária, muito obrigado pela participação. Tendo novidades, traga pra gente aqui nos microfones da Litoral. Eu que agradeço sempre o convite de vocês, né? Então, como eu falei pra vocês, me sinto honrada de ter participado desse processo. Quero deixar aqui meus parabéns ao prefeito Marcelo, né? Porque hoje em dia, né? Como eu falei para vocês, ele é chamado muito para fazer palestras, para ele contar a experiência. Então, eu acho assim que o pessoal de fora vê com ótimos olhos o Tarifa Zero, assim como a população de Paranaguá também hoje já se acostumou e adora o serviço, né, do Tarifa Zero. Que bom. Secretária, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. A senhora tem portas abertas aqui na Litoral Sul para vir quando quiser. Tá bom, então. Obrigada, obrigado, querida. gente. Valeu.